Olá, irmãos, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus para você e para a sua família. Tudo bem? Estamos aqui mais uma oportunidade nesta manhã de terça-feira e nesta semana nós estamos aqui trazendo um assunto importante, sempre importante, os assuntos para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, alguns assuntos e também algumas reflexões bíblicas para o nosso aprendizado da palavra de Deus e também este aprendizado nós também tentamos transformá-los, esses aprendizados, na prática, que é fundamental, que é importante isso que nós fazemos, que nós possamos ser só ouvinte da palavra de Deus, mas também praticante da mesma. Esta semana nós estamos aqui com um assunto muito bom para a nossa vida espiritual, fundamental este assunto que nós estamos trazendo aqui nesta semana, a qual começamos ontem, que o assunto é a oração de Paulo pelos Efésios. É isto que nós estamos trazendo nesta semana, esse assunto. A oração de Paulo pelos Efésios, os irmãos que se encontravam ali localizado na cidade de Efésios. É isto que nós estamos trazendo aqui nesta oportunidade. Nós demos início aqui ontem, uma introdução rápida sobre esta oração de Paulo, e agora nós queremos aqui darmos continuidade à oração deste servo de Deus pela vida dos irmãos. Nós sabemos que esta carta em si, Paulo escreveu esta carta quando ele estava preso em Roma. Paulo escreveu esta carta aos irmãos quando estava preso em Roma. Provavelmente a sua prisão em Roma provavelmente se deu por questões realmente de anúncio da pregação das boas novas do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Paulo estava preso ali com o seu corpo fisicamente preso, mas Paulo dentro de si, Paulo tinha um espírito completamente inabalável, um espírito onipotente e onipresente, que era o Espírito Santo de Deus na vida dele. E nós queremos aqui estar trazendo essa reflexão que nós colocamos aí: de joelho é melhor. E nós vamos aqui trazer uma reflexão sobre isto nesta manhã. De joelho é melhor. E o texto bíblico que fala sobre esta oração de Paulo na carta a Efésios, no capítulo 3, do verso 14 até o verso 21, e nós sabemos que Paulo realmente ele tinha um enorme desejo de estar presencialmente ali aos irmãos, o abraçando, conversando, orando por eles, mas a prisão deixou Paulo realmente limitado de estar fazendo isso fisicamente. Mas o que nos chama a atenção, o que nós aprendemos com a vida de Paulo, é algo realmente extraordinário. Paulo tinha uma fé realmente inabalável, um homem maduro, um homem muito espiritual, uma liderança forte que Paulo era nas suas viagens, nas fundações ali das igrejas que a qual realmente ele fundou. Ele também constituiu ali líderes, realmente ensinou essas pessoas, também orientou essas pessoas ali também na frente desses trabalhos.
Paulo está preso em Roma e sente motivo a dirigir-se aos cristãos, falar-se e impondo as mãos, orar, mas ele está preso. Como fazer isso? Então, Paulo tinha esse desejo, sentia-se o motivo de estar presencialmente ali, falando com os irmãos, colocando as mãos ali sobre os irmãos, abraçando, orando por eles. Era um desejo que ele sentia, um motivo de estar lá realmente. Sentia esse motivo de fazer isso, mas preso. Como fazer isso? Como fazer isso estando preso atrás aí de quatro paredes? É isso realmente que Paulo realmente nos traz aí uma belíssima de uma oração pela vida dos irmãos. A resposta é simples. O apóstolo é um homem espiritual, maduro e com a fé inabalável. O seu corpo era físico e limitado. Isso também nos traz também uma grande confiança em Deus. Veja só que ele estava sendo limitado a ir aos irmãos, conversar com os irmãos, abraçar os irmãos, orar pelos irmãos, mas ele estava sendo limitado porque ele estava preso em Roma. Mas o que nos chama a atenção é a fé de Paulo, é a espiritualidade que Paulo tem realmente para estar assim realmente dando assim uma orientação de como se isso é feito. É interessante realmente que mas o Espírito nele que habitava era onipresente e onipotente. O Espírito de Deus, o Espírito Santo que habitava na vida de Paulo, deste homem aqui, é incansável no Evangelho. O homem realmente que agora se sentia ali limitado de estar com os irmãos, orando pelos irmãos, colocando a mão na vida dos irmãos, abençoando os irmãos, conversando com os irmãos. Ele tinha esse desejo, esse prazer, mas estava sendo limitado. Mas na oração de Paulo, que é o que nós estamos aqui falando desta semana, a oração de Paulo pelos Efésios, e é uma oração realmente de umas orações mais belas da Bíblia, é uma das orações mais belas da Bíblia, porque a oração que Paulo realmente faz pelos irmãos, o que Paulo pede a Deus, que Deus faça na vida dos irmãos, é coisa realmente extraordinária. Os sentimentos de Paulo nos abraçam até hoje. A carta do apóstolo fala conosco até nos dias atuais. Sem dúvida, esta carta que Paulo escreveu aos irmãos que estavam na cidade de Efésios, Paulo escreveu esta carta quando estava preso em Roma. E esta carta realmente, ela fala muito ao nosso coração até nos dias de hoje. Por que ela fala aos nossos corações? Pela beleza dela, pela a inspiração que esta carta tem, pelos ensinamentos que esta carta tem, pelas orientações doutrinárias que esta carta tem e muitas coisas mais que esta carta tem, que ela fala conosco até nos dias de hoje. Nós sabemos que aquela região da cidade de Efésios também, a qual os irmãos estavam localizados, era uma região realmente que tinha muita perseguição contra os irmãos. E você pode ver na carta de Paulo, como você chega no capítulo de número 6, no verso de número 10 em diante, você vai ver ali as orientações que Paulo está dando aos irmãos na questão de revestir no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Por causa realmente ali das perseguições que era enorme, das lutas que era travada, a qual os irmãos passavam. Então é uma carta realmente que ela fala até nos nossos dias de hoje e fala de uma forma clara
e objetiva. Então, realmente, esta carta, ela não só ficou para os irmãos da igreja que estava na cidade de Éfeso, não, mas ela está até nos nossos dias de hoje, fazendo aí os seus efeitos realmente. Por isso que nesta oração que Paulo fala, que realmente que ele se põe de joelho, isso é interessante aqui. Paulo diz que ele se punhava de joelho. Alguns judeus de então não era acostumado a orar de joelho. Mas esse momento que Paulo quer realmente falar aos irmãos, se expressar aos irmãos na sua oração, Paulo diz que ele se põe diante do Deus o Pai. É no verso de número 14 do capítulo 3. Olha o que ele diz aqui, ó. Por esta causa me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora Paulo aqui não está orando em pé e de mãos levantadas, que nem era costume de alguns judeus naquele contexto, daquela época. Não era costume de alguns judeus orar de joelho. Mas Paulo aqui, mediante a situação realmente, o desejo que ele queria estar com os irmãos, ele fala, eu me ponho de joelho perante o Deus do céu. Aos judeus de então não era costumeiro a orar de joelho. Quando orava, ficava de pé ou erguiam as mãos. Praticamente era isso que os judeus faziam quando iam fazer as suas preces, as suas orações. Praticamente ficava em pé com suas mãos levantadas e ali começava realmente a orar, a falar com Deus. Paulo inundam pelo desejo de pedir algo tão único e precioso para os cristãos. Olha só, que oração belíssima essa de Paulo. Que oração belíssima essa de Paulo que ele nos ensina, a qual realmente o pedido que Paulo ia fazer a Deus em favor dos irmãos de Efésios era um pedido especial. É coisa linda demais essa oração de Paulo. O quanto essa oração nos ensina demais. Nós estamos orando pelos nossos irmãos, está orando um pelos outros. O quanto esta oração de Paulo nos traz uma grande mensagem na questão da intercessão pelos irmãos. Paulo realmente está aqui se pondo de joelho perante Deus e fazendo um pedido especial a Deus pela vida dos irmãos. Que coisa extraordinária! Olha que belíssima oração essa de Paulo. Paulo, inundado pelo desejo de pedir algo tão único e precioso para os irmãos, joga-se ao chão e de joelho clamor. Olha só, que coisa linda Paulo faz aqui, intercedendo pelos irmãos. Paulo queria realmente, a qual nós vamos estar falando aqui amanhã, se Deus nos permitir, nós vamos estar falando amanhã aqui sobre o primeiro pedido de Paulo na sua oração. Amanhã nós vamos estar falando isso, o seu primeiro pedido na oração para os irmãos da igreja de Éfeso, que estava na cidade de Efésios. Amanhã nós vamos estar falando o primeiro pedido de Paulo que ele faz a Deus para a vida dos irmãos. Que coisa extraordinária! O quanto a palavra de Deus nos ensina a nossa vida a cada momento, a cada dia. Que coisa extraordinária! E Paulo realmente não podia ir fisicamente até Efésios, mas de joelho podia subir até o trono da graça de Deus e pedir com ousadia. Olha só, isso é maravilhoso demais. Fisicamente, Paulo não poderia ir à igreja que estava lá em Efésios, os irmãos estavam lá. Mas Paulo de joelho subiu ao trono da graça. Olha que coisa linda. Olha o quanto o valor que Paulo dá à oração pelos irmãos. Que coisa extraordinária. Oxalá que isso inundasse o nosso coração.
Oxalá que isso inundasse a nossa vida espiritual, que nós orasse mais pelos irmãos, que nós buscasse mais a Deus pela vida dos nossos irmãos, que nós orasse, que nós pedisse a Deus a cada dia, a cada momento, pela vida dos nossos irmãos. E aqui está um homem espiritual, um homem maduro, um homem servo de Deus, uma liderança forte e muito mais do que Paulo era. Mas Paulo sabia que o desejo que ele tinha, ele sentia motivo, ele queria estar lá com os irmãos, abraçando os irmãos, orando com os irmãos, falando com os irmãos, dialogando, colocando ali as conversas em dia. Paulo queria estar lá, mas ele não poderia. Ele não podia porque estava preso em Roma por causa do evangelho. Mas Paulo não deixou de interceder a Deus pelos irmãos. Paulo não deixou de se drobar-se o joelho. Ele mesmo diz, por esta causa eu me ponho de joelho. Olha só que coisa linda. A oração de joelho que Paulo faz. Não aquela oração que os judeus faziam, que faz até hoje em Jerusalém, em pé diante do Muro das Lamentações e com seus braços erguidos. Mas a oração que Paulo queria fazer era uma oração diferenciada. Era uma oração de joelho, a qual ele se derramava na presença de Deus. Ali preso em Roma, naquela cela, talvez numa catatumba debaixo do chão, que era as prisões daquela época, praticamente eram em catatumbas debaixo da terra. Descia por uma escada e colocava o sujeito lá debaixo, lá no final dessas catatumbas, na maior escuridão. E Paulo ali dobra os joelhos e ora a Deus. Fisicamente ele não poderia estar lá, mas ele subiu ao trono da graça de joelho. Por isso que nesta oportunidade, o que é que nós aprendemos aqui, para nós concluirmos aqui esta reflexão? Nós aprendemos o quanto nós temos que orar pelos nossos irmãos, o quanto nós temos que pedir a Deus pela vida dos nossos irmãos, porque todos nós somos carentes, todos nós precisamos uns dos outros, ninguém é superior a ninguém na obra de Deus, todos nós somos iguais perante Deus. E que Deus nos ajude e que nós possamos orar a cada dia, pedir a Deus pelos nossos irmãos, que Deus fortaleça eles, que Deus dê graças a eles, porque isso é um mandamento bíblico. A Bíblia diz que nós temos que orar um pelos outros. Tem momento da vida, situações, dificuldades da vida, que muitos irmãos passam, que às vezes eles não têm força de orar. Eles não têm força de dobrar os seus joelhos. Eles não têm força de falar com Deus. Mas a Bíblia diz, aqueles que são fortes espiritualmente, suportais os fracos. A Bíblia diz, aqueles que são fortes, suportais os fracos. Que nós possamos, a cada dia, pedir misericórdia a Deus e orar pelos nossos irmãos e apresentar eles nas mãos de Deus, para que Deus o fortaleça e o dê graça na vida de cada um deles. Que Deus nos ajude e nos guarde. E que fique essa reflexão hoje. Amanhã, se Deus nos permitir, nós vamos falar sobre o primeiro pedido de Paulo. O que Paulo pediu a Deus na sua oração. Nós vamos estar falando amanhã. O que Paulo pediu a Deus na sua oração para os Efésios. Paulo pediu alguma coisa, porque Paulo não derramou a sua alma, Paulo não dobrou o seu joelho em vão. Quando Paulo vai dobrar o seu joelho para falar com Deus, Paulo tem um propósito, Paulo tem um objetivo. Qual foi o pedido que Paulo pediu para Deus, para os irmãos de Efésios? Nós vamos estar falando isso sobre amanhã. Se Deus nos permitir, amanhã estaremos falando sobre o pedido de Paulo a Deus para os irmãos da igreja de Efésios. Deus abençoe e um abraço e tenha um ótimo dia para você e para toda a sua família.